Boa noite, sejam bem-vindos a você que acompanha aqui pelo Instagram, você que acompanha aqui pelo Facebook e também a você que vai acompanhar pelo canal do Instituto Conect no horário que você estiver assistindo. Sempre é uma alegria imensa, uma honra estar aqui nesta jornada do arquétipo da criança interior, aonde que já estamos entrando no oitavo dia, nono dia, né? E vivendo toda esta caminhada, revendo, vivendo, refletindo tudo aquilo que nós fomos construindo ao longo de nossa vida, desde a nossa concepção. E hoje nós vamos entrar em um dos assuntos que eu não tenha dúvida que para mim foi um dos mais gratificantes de ter estudado a mente, o poder do subconsciente. Eu sempre gosto de dizer e confirmo isso, que para mim entender como a mente funciona, foi com certeza um dos maiores aprendizados, maiores libertação que eu tive. Aprender que tudo que acontece, tudo que pensa, acontece. Então, esse aprendizado, com certeza, é um dos maiores. E hoje nós vamos falar sobre o poder do subconsciente. Apresento para vocês dois livros. O Poder do Subconsciente, de José Moraes, e também O Poder do Infinito da Sua Mente, de Lauro Trevisan. São dois livros poderosos para quem quer entender o poder da nossa mente subconsciente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a mente subconsciente. Nós viemos falando até aqui, desde lá, do início, falando sobre como o ego se forma, como o eu racional se forma, como nós vamos construindo a nossa identidade na dor. Agora nós vamos então entrar em camadas mais profundas, onde nós entramos na caverna da nossa mente, entendemos esta mente através da metáfora da caverna existencial, aonde que eu praticamente resumo todo o a tese do arquétipo da criança interior nesta metáfora. E é importante que a gente vá olhando para a nossa vida e que a gente possa se perguntando: por que eu estou vivendo a vida que eu tenho? Por quê? Porque parece que as coisas se repetem. Porque algumas situações parece que vai e volta. Porque às vezes tem momentos na minha vida que eu sinto agora eu vou, mas daqui a pouco tudo volta para a estaca zero. E vocês já perceberam que todo começo de ano a gente faz um monte de promessa que vai fazer tudo diferente, termina ano, começa ano, e a gente só fica na promessa e quase não, não sai deste quase, tá? Então é importante a gente entender. Então, desde o primeiro encontro, quando nós falávamos sobre o que é o arquétipo da criança interior, essas duas partes nossa, né? Essa parte consciente, esta
parte que foram construídas em nós, essas duas realidades internas que nós temos, a criança ferida e o lado bom, momentos, esses, essas memórias positivas, memórias negativas que nós temos em nós. E é importante que a gente entenda esta realidade, como surgiu todas estas memórias. Falamos sobre o nascimento do ego, o eu crítico, falamos sobre a adolescência, onde que acontece a grande ruptura com a nossa criança interior, com o nosso passado, e passamos dali para frente viver as máscaras através das máscaras do qual o ego criou. Então é importante que a gente vai entendendo esta realidade. E ontem nós falávamos sobre a caverna existencial, esta metáfora. E hoje, então, nós queremos aprofundar sobre a mente subconsciente. E volto a dizer, dois livros, dois livros que nos ajudam a entender este processo mental. E entender como a nossa mente funciona é importante. Eu costumo, não é oficial. Então, tem muitas pessoas muitos estudiosos que fazem outras divisões, mas eu gosto de trabalhar a mente subconsciente com três funções básicas. A primeira dela, eu costumo dizer que é armazenar informações. Então, a nossa mente subconsciente, o nosso inconsciente, se torna o nosso arquivo morto, se torna a nossa caixa de Pandora, nossa caixa preta do nosso avião, aonde que está armazenado em nós tudo aquilo que nós vivemos desde o momento da nossa concepção e, como nós vimos ontem, até mesmo as cargas energéticas e influência dos nossos antepassados até a sétima geração para trás. Todas estas informações estão armazenadas em nós, desde o momento da concepção, quando o óvulo e o espermatozoide se conectam. Então, todas estas informações estão armazenadas em nós. Nada escapa, tudo é processado. Nada some, nada desaparece, tudo permanece. Temos a parte que eu gosto de trazer aqui, que é importante que a gente entenda, o funcionamento automático do corpo e da mente. Então, a nossa mente subconsciente, ela é responsável por coordenar, administrar todas as funções motoras do nosso corpo, desde este movimento do dedo, respiração, batimento cardíaco, filtração do rim, visão, mexer o olho. Então, essa parte biológica, animal que nós temos, porque nós somos um animal. Então não tem por que você ficar bravo quando te chamam de animal. E quando diz assim, seu animal, diz, ó, animal mamífero, porque nós somos animais mamíferos. Então nós somos animais e a nossa mente subconsciente, ela é responsável por coordenar todos os nossos instintos animais, todos os nossos funções cerebrais, todas as funções de pensamento. Tudo passa pela nossa mente subconsciente. Então, nós temos uma parte nossa que é automática, que é instintiva, que não depende em nada da razão. Ela é totalmente automática.
nós não damos ordem para o coração bater, para o pulmão puxar o ar, para a laringe falar, movimentar, nós não damos estas ordens, é automático. Então, o nosso subconsciente, ele tem esta parte administrativa de todas as funções motoras, automáticas do corpo e da mente, da forma automática de pensar. E pensar é e sempre será o maior poder que Deus, o nosso Criador, nos deu. Ele nos fez, nos deu com um livre arbítrio. Pensar é o maior dom que Deus nos deu. E a nossa mente pensa, reflete 24 horas por dia. Outra grande parte das funções do nosso subconsciente é a nossa parte intuitiva. Alguns vão chamar de eh, nessa parte de intuição, sexto sentido, sétimo sentido, e tem pessoas que têm esse sentido muito bem aguçado, muito forte, muito empoderado. Então, é nossa parte intuitiva, criativa, imaginativa, é aquela parte livre que nos conecta diretamente com Deus. A nossa mente subconsciente, ela tem uma conexão direta com o Criador, né. Eu sei que talvez para muitas pessoas que é difícil de entender, mas é só imaginar você pensando. O teu pensamento, ele não para na barreira física destas paredes desta sala. Então o meu pensamento, ele transcende tudo isso. Por isso que pensar nos conecta também com o nosso Deus, com o nosso Criador. Por isso que muitas pessoas, nós já falamos isso várias vezes, acabam acreditando, principalmente ali depois da adolescência, aonde que a gente, de uma questão mais natural, podemos dizer assim, nós acabamos se tornando mais racionais, mais lógico, e queremos realizar as coisas de um sentido lógico. Então a gente pensa de forma material, trabalhar, comprar, vestir bem, talvez alguns se divertir, gerar famílias, ter filhos. Então, há uma questão muito mais voltada para fora ali na adolescência, que é de uma forma natural de esconder tudo aquilo que nós vivemos. E como nós vimos, aqui então acontece a ruptura. E a maioria das pessoas então passam a acreditar que vive pela razão, que a razão é que comanda a sua vida. Mas lembre-se sempre, nunca se esqueça de se lembrar disso. A razão não prevalece a emoção. A emoção sempre vai prevalecer a razão. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam que tomam as suas decisões baseado na lógica, na consciência. Não, não. É por isso que muitas pessoas vão tentar e não vão conseguir. E vai acontecer o reverso. Vai acontecer o contrário daquilo que as pessoas que nós pensamos, desejamos de forma racional. Hoje tem vários estudos que mostram que grande parte dos nossos comportamentos são automáticos. E eu sou daqueles que defende isso com unhas e dentes. 95% das nossas ações são inconscientes. 95% das nossas ações são inconscientes. E nós pensamos 24 horas por dia e não temos consciência nem de 5% daquilo que nós pensamos.
Então, nossos comportamentos, eles são na sua maioria automáticos. É só você brincar com você. Amanhã, ó, hoje antes de dormir, brinque com você. Vai lá e tira todas as coisas do lugar, modifica tudo, desde o chinelo, a roupa que você vai colocar, a escova de dente, para ver se você já não vai bugar nos primeiros minutos de vida, de acordado. Então, o nosso subconsciente, funciona no piloto automático. Então, ele guarda as nossas experiências, as nossas memórias, as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos aprendizados, as nossas crenças. E muitas vezes nós estamos reagindo hoje, no presente, apenas repetindo programações criadas há muitos anos, e muitas delas talvez lá na infância. Por isso que é importante a gente compreender o poder do subconsciente, compreender como a nossa mente funciona. Compreender o subconsciente é um dos maiores caminhos do autoconhecimento, da importância de você buscar se conhecer para se curar, para restaurar. Porque estas programações, elas estão em nós, elas se tornaram automática, autônoma, e nós não percebemos isso. E queremos apenas revolver a nossa revolver de forma consciente sem mudar a programação. É mais ou menos assim. Você olha no espelho, quer mudar o reflexo do espelho sem mudar você. É mais ou menos assim. Você tem um programa aqui no computador, manda imprimir. Lá na impressora vai sair errado, vai ter um erro. Você querer revolver aquilo que está errado mexendo na impressora, enquanto que tem que ser mexido naquilo que está programado. Assim somos nós. Podemos dizer que nós somos um computador, que só vamos executar aquilo que está programado em nós. Eu gosto muito de usar para falar da mente subconsciente como um grande processador, um triturador. Eu gosto muito de usar essa metáfora. É uma metáfora simples, mas profunda, para que a gente possa entender o poder do nosso subconsciente. Imagine o teu subconsciente, este grande processador, este grande triturador. E ele executa tudo o que chega a ele. Ele executa tudo. Ele não discute, não questiona. O subconsciente está recebendo informações continuamente. E ele registra, organiza e processa. Só que tem algo muito importante aqui. Ele não julga, ele não questiona, ele não pergunta se isso é verdade, se isso é mentira, se isso me ajuda, se isso vai me prejudicar, se vai me fazer bem. Ele não tem o lado crítico, reflexivo, ele apenas absolve. Então, tudo aquilo que a gente colocar que vai para o subconsciente, ele processa, sem questionar. O subconsciente, ele não questiona, ele não julga, ele não pergunta se isso vai me fazer bem, se isso vai me fazer mal, se isso é bom, se isso é mal, se isso é certo, se isso é errado. Ele não pergunta, ele apenas absolve. Então, tudo o que vai para a mente subconsciente, ele
processa. Ele simplesmente processa e executa, sempre devolvendo mais do mesmo. E é importante a gente trazer aqui um ponto muito importante para falar aqui, que o nosso subconsciente, ele não entende o não. E aqui é importante para que você entenda no momento da oração, tá? O nosso subconsciente, ele não entende o não. Então, todas as frases que a gente começa com não, ele só vai ficar com o que vem depois. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele é fotográfico. A nossa mente subconsciente trabalha por imagem, ela é fotográfica. Então, antes dele entender o que que não é para fazer, ele vai trazer a imagem daquilo. Simples de entender. Não pense numa praia. Não pense numa praia. Não é para pensar na bandeira do Brasil. Não pense na bandeira do Brasil. Quanto mais você disser para você não pense, mais a imagem vai se fortalecer na sua cabeça. E isso é muito importante que a gente entenda, porque todas as orações, antes de chegar a Deus, ela é processada na nossa mente subconsciente. Então, primeiramente, a gente reza para nós mesmos. Eu sei que é muito forte essa frase. Deus vê o coração. Então, nós rezamos primeiramente para nós mesmos, porque a oração é um diálogo interno. Lembra-te quando eu falei sobre o diálogo interno? Então, retoma, retoma essa live e também vai lá no canal do Instituto Connect, na playlist sobre a ansiedade, onde eu falo sobre o diálogo interno. Porque a gente esquece isso. Nosso diálogo interno primeiro é com nós mesmo. Quando eu estou em oração, eu estou em comunhão comigo. Antes das minhas orações chegar a Deus, ela primeiro é processada em mim, ela se torna verdade, crença, emoção, sentimento em mim. E o que que vai ficar depois é que podemos dizer que vá para Deus. Só que a nossa mente subconsciente, ela não discute o não. Ela não discute. E também, outro ponto da mente subconsciente, é importante que a gente entenda, é que a nossa mente ela é atemporal. Ela não sabe se é passado, futuro, se eu vivi isso há 50 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E aqui a gente entende o porquê a gente fala que a nossa criança nunca cresce. Porque aquelas emoções vividas, elas vão ficar armazenadas em nós tal qual nós sentimos. E estas memórias, elas não vão desaparecer, não vão sumir. Então, tudo aquilo que nós vivemos, seja desde a concepção, primeiro ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tudo aquilo que se tornou verdade para nós, e essa verdade permanece em nós, então, quando nós trouxemos estas para a consciência, tudo é vivido agora. Tudo passa a ser vivido neste tempo. Então, nós vamos sentir toda aquela carga emocional que vem destas memórias. Um outro ponto muito interessante do subconsciente é que ele não sabe distinguir o que é verdade ou imaginário. Ele não sabe. O nosso subconsciente ele não sabe distinguir. Lembra que ele não julga, ele não reflete, ele não questiona, ele não pergunta, ele não
ele apenas sente. Então ele não sabe o que que é real ou o que que é imaginário. Para ele que está na nossa mente, tudo é real. E tudo aquilo que gera uma forte emoção, cria-se um grande valor ainda muito maior em nós. Tudo aquilo que vem para a nossa mente, que vai para o nosso subconsciente, ele apenas processa. Ele não sabe o não, ele não consegue captar o não. Então, quando você diz eu não quero ficar doente, no fundo você está dizendo eu quero ficar doente. Eu não quero ficar final do mês sem dinheiro. O teu subconsciente está dizendo eu quero ficar sem dinheiro. Então tome muito cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente aquilo que a gente fala que transmite uma emoção e uma emoção se torna verdade para o nosso subconsciente. E tudo aquilo que é verdade para ele, ele processa. Por isso é importante a gente entender como nós funcionamos. É como se entregar uma Ferrari na minha mão. Eu vou apanhar, eu vou ter de aprender a lidar com este carro antes de entrar nele. Eu digo que a nossa mente subconsciente, a nossa mente é a mesma coisa. É um poder que nós desconhecemos. É um poder muito grande, só que nós desconhecemos. Por quê? Porque nós não somos educados, treinados para usar a nossa mente subconsciente. Este poder que é nosso. Nós somos treinados a negar o subconsciente e viver pela lógica, pela razão, em trabalhar. Olha, você tem que trabalhar, trabalhar para ter. Aí você vai, chega aos 15, chega aos 20, chega aos 30, chega aos 40 e olha e diz assim: o que que eu construí? O que que eu construí? Por que isso? Porque a gente foi pela lógica, pela razão. E muitas vezes a lógica e a razão é voz do ego. E aí a gente se ilude. Mas enquanto que a nossa mente subconsciente, ela guarda as nossas verdades mais profundas, aquelas memórias que se tornaram crenças profundas, que se tornaram a nossa programação mental. É importante que a gente entenda que a linguagem do subconsciente é a emoção. Essa é uma das verdades mais poderosas que você precisa entender até mesmo no momento da oração. Eu vou repetir. Quando você está em oração, você está em diálogo primeiro com você mesmo. A tua mente subconsciente está captando tudo aquilo que você está sentindo e não o que você está falando. E o que que vai prevalecer? Aquilo que você está sentindo. Porque isto é verdade para a nossa mente subconsciente. Tudo o que é sentido é verdade para a nossa mente subconsciente. Essa, com certeza, é uma das características mais fascinantes, mais impressionantes e mais poderosa do subconsciente. A sua linguagem é emocional. O subconsciente não aprende apenas por repetições e palavras. Agora, se não gerar emoção, aqui você vai entender que toda mudança é psicofísica. Se não se tornar carne, se não se tornar emoção em nós, é só palavra jogada ao vento. Por isso que muitas vezes se dá o sentimento reverso. Eu peço uma coisa e eu recebo outra. Aqui é uma linguagem sabotadora. É como você ir lá no bebedouro, apertar o botão querendo água, em vez de vir água, vem lama. Por quê? Porque o subconsciente, o teu sistema, o nosso sistema está programado para a lama. Então, é lama que nós vamos ter.
Entendendo, a oração é primeiramente um diálogo consigo mesmo. O maior equívoco, erro que nós cometemos ao rezar é negar as nossas emoções, é deixar de lado o humano do ser humano e ficar apenas, muitas vezes, no ritual. Ficar no ritual. É importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda que o subconsciente ele absorve tudo aquilo que é emoção. E tudo que é emoção é verdade. É verdade. E quanto mais intensa for uma experiência emocional, mais profunda ela será registrada. Lembre-se, nunca se esqueça de se lembrar disso. Desde a concepção até os 3 anos de idade, nós somos pura emoção. Nós somos totalmente sensorial. Nós captamos tudo sentindo. Todas as informações que nós recebemos é sentindo. E todas estas emoções, para o nosso subconsciente, para o nosso sistema, para a nossa programação, é verdade. E estas emoções se tornam aquelas imagens congeladas do qual muitas vezes nós passamos a criar a nossa identidade. Construímos a nossa identidade, a visão e percepção que temos de nós em cima destas memórias congeladas, fragmentos de memória diante de algo que nós sentimos. Porque nós, enquanto criança, nós não conseguimos ver o todo. Nós não conseguimos entender o porquê o papai e a mamãe fez isso. Por que o pai me bateu? Por que a mãe brigou comigo? Por que aquele vizinho fez aquilo que fez? Por que eu passei fome? Por que eu passei frio? Por que eu apanhei? Nós não conseguimos entender. Nós apenas absolvemos aquela emoção. E aquela emoção ela fica registrada como uma memória sensorial, uma imagem mental. E esta imagem mental, ela é a base da qual nós passamos a construir a nossa identidade, a nossa personalidade, ao ponto da gente se identificar com a dor. Eu sou triste, eu sou rejeitado, eu sou abandonado, eu sou burro, eu sou incompetente, eu sou culpado, eu sou fracassado, eu não sou amado, papai não gosta de mim, mamãe não gosta de mim, eu sou um pecador. E estas memórias, elas vêm justamente destas lembranças que cada um de nós carrega dentro de nós. Cada um carrega. Agora, a mente subconsciente, ela não vai refletir, ela não vai questionar, por que o pai fez isso? Não, o pai brigou comigo. Aos 9 anos, nós vamos começar a justificar o porquê o pai não gosta de mim. Mas esta verdade é minha? Mas esta verdade é a verdade absoluta? Não. Mas para mim é porque eu passei a justificar o porque o pai não gosta de mim, porque a mãe não gosta de mim, porque eu apanhei, porque eu passei fome. Só que estas verdades são minhas. E a criança, ali dos 9 anos, ela é egocêntrica, ela passa a acreditar que todo mundo entende o mundo como ela entende, como as suas verdades são verdades universais. Então, ela chega às conclusões e acredita que todo mundo tem as mesmas conclusões do que ela. E essas conclusões vai gerando emoções
E essas emoções estão agindo em nós de forma inconsciente. Por quê? Porque elas se tornam as nossas programações internas. Elas se tornam a nossa identidade, elas se tornam o nosso código-fonte, elas se tornam a nossa programação. Estas memórias, elas não desaparecem, elas não somem, elas não crescem, elas se permanecem vivas com a mesma intensidade do qual nós sentimos. E estas emoções, elas são comunicadas direto com o subconsciente, o nosso corpo, sem que o eu racional entenda o porquê acontece. O que vai acontecer depois é o eu racional, o ego, vai buscar justificar por que aquilo aconteceu. É mais ou menos aquilo que nós fizemos aos 9 anos, só que agora de uma forma mais racional, mais lógica, mais sabotadora. É, ah, fortalecendo assim as nossas crenças. Eh, eu não consegui realizar nenhum dos meus sonhos. Por quê? Essa justificativa aqui, ela, boa parte dela é inconsciente. Essa parte aqui, ela é sabotadora. Porque você vai querer justificar uma justificativa de forma racional, uma justificativa que te convença. E talvez você vai dizer, porque eu não tive sorte, porque não era vontade de Deus. Isso tudo é linguagem sabotadora. Para quê? Para que eu não olhe para dentro e olhe para as minhas dores e diga, porque eu estou ferido, porque eu estou na dor. Então, mesmo na fase adulta, o nosso racional vai buscar uma forma de evitar que a gente ainda não olhe para dentro. E aí a gente só vai justificar o porquê eu não consigo evoluir, porque eu não consigo realizar os meus sonhos, porque eu não saio deste ciclo de autossabotagem, porque eu só atraio relacionamentos tóxicos, porque eu não atraio pessoas boas. Por quê? Porque você atrai aquilo que você é. Como é dentro, é fora. Quando você entender e aceitar isso como verdade e começar a fazer isso, entender que os seus resultado é reflexo de quem eu sou dentro. Ponto. Como é dentro, é fora. O reflexo do espelho representa apenas eu. Eu não vou conseguir mudar o reflexo se eu não mudar a mim. Como é dentro, é fora. O mundo interno reflete o mundo externo. Então, se eu quero mudar os meus resultados sem querer mudar internamente, não vai dar certo. Aí você vai implorar, vai rezar, vai chorar, vai espernear. Você está só se auto-sabotando. Você está só se destruindo e fortalecendo a tua criança ferida e fortalecendo os 4 guardiões da tua criança, que é as tuas máscaras, as feridas emocionais, os sabotadores, a influência dos antepassados e as crenças limitantes, que é a nossas verdades mais profundas. É aquilo que eu creio. E mesmo sem ter consciência disso, mas a tua criança aprendeu a acreditar. E muitas pessoas ainda têm uma crença, talvez muito ingênua, no bom sentido da palavra, com uma fé ainda infantilizada. Até mesmo na vida religiosa. Quantas pessoas ainda hoje têm uma fé infantilizada, até mesmo na vida espiritual? Eles ainda estão lá naquela catequese que receberam lá na catequese da primeira Eucaristia e Crisma, e não
evoluído no processo de conhecimento, que é o terceiro passo do processo da escala no processo evolutivo, conhecimento, a capacidade de ficar curioso. E aqui, então, a gente entra novamente no cerne, no miolo da nossa jornada, para que a gente possa entender que a nossa criança interior, ela representa justamente todas estas partes emocionais que continua viva dentro de nós, como nós vivemos no dia que nós as sentimos. E estas memórias, elas não crescem, não desaparecem, e estas memórias se comunicam diretamente com o nosso subconsciente. E elas estão vivas, ativas dentro de nós. E estas memórias começaram a ser formadas desde a nossa concepção. E estas memórias estão alojadas na nossa mente subconsciente, na nossa caverna existencial, aqui representada na criança interior, que carrega dentro de si dores, feridas, mas também carrega momentos bons, alegres, o seu poder, a sua essência. E esta programação interna vai fazer com que a gente pense diariamente. E lembre-se, nós temos em média de 60 a 70 mil pensamentos diários. Você também pensa entre 60 a 70 mil pensamentos diários. E você também só lembra de 5% dele. Então, nós só temos 5% de consciência daquilo que nós pensamos. O restante é tudo inconsciente. Agora, você imagine quantos mil pensamentos diários está sendo visitada 50 por dia, 24 horas por dia aqui. Lembre-se que eu falei, porque eu vou repetir, porque eu tenho consciência disso. Eu sei que uma parte de você está aqui, está me ouvindo, uma parte de você está aqui tentando querer aprender um pouco mais. Mas tem uma parte de você que está viajando na batatinha, não sei por onde que está. Talvez esteja no que vai fazer amanhã, no que vai fazer esse final de semana, se vai dar frio, se vai dar enchente, pensando na Venezuela, não sei. Uma parte de você está aqui, consciente, mas uma parte de você não está aqui. E isso é com todos nós seres humanos. E esta parte inconsciente, que são 60, 70 mil pensamentos diários. E esses pensamentos, eles estão em movimento, eles estão gerando uma emoção. Eles estão processando uma emoção diante daquilo que está programado em nós. E esta programação são as nossas verdades, as nossas crenças, aquilo que eu acredito que para mim é inquestionável. E a nossa criança, ela acreditou. E aqui está 90% daquilo que a criança acreditou. A criança e não o eu racional. Tanto que quando a gente faz esse processo de autocura, esta dificuldade entre a criança e o eu adulto se conversarem, se verem, é difícil. Ou o eu adolescente e o eu criança é difícil. Porque muitas vezes eles não se conversam. É como se fosse duas pessoas totalmente aleatórias, diferentes. Mas, na verdade, são a mesma pessoa. Então, nós precisamos entender que não é o porquê nós não temos consciência destes pensamentos que eles não existem e que eles não estão influenciando a sua vida. E são eles que estão conduzindo, comandando a tua vida. São eles que estão criando todo aquilo que está acontecendo dentro de você. Por isso que eu gosto muito de dizer esta metáfora. É uma metáfora.
Imagine que aqui dentro da nossa cabeça existe um escritório de arquitetura. Eu gosto de usar isso. Nós temos muitos engenheiros, bons engenheiros, arquitetos aqui dentro. E eles arquitetam tudo. Eles planejam tudo, faz tantos projetos e executa 90% daquilo que eles projetam. Então, dentro da nossa cabeça, os nossos pensamentos estão organizando aquilo que vai acontecer em nós, mesmo que eu não tenha consciência disso. A vida dá mais do mesmo. Os nossos sentimentos têm fome deles mesmos. Ah, mas a minha vida, tudo que acontece é a vontade de Deus. Não, não é não. Não é não. E aí eu falo como padre. Não é não. Ah, mas Deus permite. Não. Você atrai, você constrói. Não culpa Deus. Para de ser vítima. Para de responsabilizar quem não é responsável. Sabe por quê? Porque quem pensou foi você. Quem pensou foi você. Nós somos aquilo que pensamos o dia inteiro. O homem é aquilo que pensa, como diz Jaime Allan. O pensamento é a semente da mente. E tudo aquilo que nós pensamos, que nos gera emoções, é um arquiteto projetando um programa, executando um programa em nós. É um projeto em execução. Isso é inconsciente. Queira você acredite, queira você não acredite. Porque rezar, primeiramente, é um diálogo comigo mesmo. Deus ouve o teu coração mais do que a tua boca. Que as minhas palavras pronuncie as verdades do meu coração. Aí sim, aí sim. Por isso que rezar, negando as nossas emoções, deixando nós, seres humanos, de fora, é um dos maiores erros que nós podemos cometer. Esse é um erro clássico, porque tudo aquilo que nós desejamos deve se tornar verdade, deve se tornar carne, deve se tornar psicofísico. Nós vamos falar isso amanhã, porque amanhã nós vamos falar sobre as memórias corporais, porque o corpo também guarda as memórias, tanto quanto o nosso subconsciente. E muitas destas memórias do corpo são as mais difíceis de alterar, as mais difíceis de mudar. Então, ficar apenas falando, repetindo palavras, sem que elas se tornem emoção ou sem que elas cure, liberte as nossas dores emocionais, para que eu vá reprogramando uma nova programação mental, isso é importante. Entender, porque eu não vou conseguir construir, adquirir nada além daquilo que eu estou programado para ser. Ninguém atrai nada diferente daquilo que é para si. Essa história dos relacionamentos opostos se atraem não é verdade. Semelhante atrai semelhante. Nós somos um imã humano. Vamos atrair para nós tudo aquilo que nós somos internamente. Você é um imã humano. Você vai atrair para você tudo aquilo que você é. Nós vamos atrair para nós apenas pessoas semelhantes a nós, que têm os mesmos problemas, as mesmas dores, o mesmo padrão de pensamento, as mesmas dificuldades. Enquanto que a gente não fugir disso, nós vamos continuar vivendo esta realidade e para muitos está tudo bem. Quero ir encerrando nesse último momento, falar de algo muito importante dentro do processo da nossa transformação, que é um termo que talvez para muitos de vocês vai soar um pouco
estranho, novo, chamado de neuroplasticidade cerebral. O que é a neuroplasticidade? É o processo de transformação do nosso cérebro. Porque muito tempo se acreditou que o nosso cérebro ele não evoluía, que ele era fixo, e conforme nós envelhecíamos de idade, o nosso cérebro também envelhece. Só que o nosso cérebro não envelhece. Hoje nós sabemos que ele é plástico, então ele se reforma, ele se transforma. Então, tudo aquilo que está programado em nós pode ser reprogramado. Quando a Carol Dulker, no seu livro Mindset, ela fala desse mindset fixo, é esses padrões de pensamento fixo que as pessoas criaram sobre si. Eu não mudo, eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. Padrão fixo. Estas pessoas acreditam que não conseguem alterar, mudar. Elas passam a acreditar que a força de mudança, de transformação não depende delas. E isso não é verdade. Porque todo o processo de transformação é meu. Deus incentiva, Deus apoia, Deus dá força, Deus dá coragem, sim. Mas quem tem que passar pelo processo de transformação sou eu. Porque eu preciso aprender, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso curar, eu preciso passar por um processo de transformação, de cura, de ressignificação da minha vida. Eu preciso entender que eu posso hoje, começar a contar uma nova história da minha história. Não, não que recontar uma nova história, não é esquecer o passado e dizer esquece, acabou agora, vai ser uma nova história negando o passado. Não, me conectando com a minha história, não excluindo as minhas dores, não excluindo tudo aquilo que eu passei, mas acolhendo tudo aquilo, acolhendo a dor da criança, acolhendo estas memórias, eu posso tirar o antídoto deste veneno. Eu posso começar a reescrever uma nova história da minha história. Eu posso começar a assumir o manche da minha aeronave. Eu posso começar a controlar os meus pensamentos, porque quem pensa sou eu. Eu penso, então eu controlo. Por mais que eu tenha 60, 70 mil pensamentos diários. Então, quando eu mudo toda a minha programação e esses pensamentos se tornam positivos, se tornam carne, eles se tornam motivacional, se tornam positivos, e eu vou saindo do estado interno de dor e vou passando para o interno do amor, da graça, eu vou saindo do medo, eu vou para a luz. Então, quando eu começo a fazer isso, eu vou reprogramando a minha mente. Eu não vou esquecendo o passado, mas vou dando um novo significado. É o quinto passo dentro do processo da cura da criança interior, o processo de ressignificar a capacidade que nós temos de contar uma nova história da nossa própria história, a capacidade que eu tenho de reescrever uma nova história da minha vida, não negando aquilo que eu vivi, mas ressignificando. Então eu posso, a partir de hoje, começar a viver uma nova história. Eu posso ter, ser e fazer tudo aquilo que ainda eu quero ter, ser e fazer. Não é tarde, não estou velho, não, não acredite nisso, porque ainda é tempo. Se um senhor de 86 anos se formou em advogado, então você também pode. Você também pode. Então, é possível, porque nunca é tarde para começar. O importante é você se permitir entender que as tuas dores estão vivas dentro de você e as tuas dores geraram uma programação. Esta programação foi sendo construída desde a concepção na vida do útero materno da mãe, foi vivendo aqui fora de tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti e também da influência dos nossos antepassados. Ali nós geramos o nosso diálogo interno, aquela conversa que temos dentro de nós. E dentro desta conversa, nós fomos criando crenças
e muitas delas limitantes. Nós fomos criando sabotadores, máscaras, falso eu para ir se adaptando à realidade do mundo adulto. E muitas coisas nós fomos aí vivendo de forma negativa. Então é importante que você entenda. É possível reprogramar a tua mente. Mas entenda, querer curar a sua vida sem querer mexer no passado é igual a querer tomar banho com capa de chuva. Não vai adiantar nada. Se eu não querer mexer no passado, nas minhas dores do passado, eu não vou conseguir reprogramar a minha vida. É preciso ir ter a coragem de descer a caverna existencial para ir lá encontrar a sua criança interior, se conectar com ela, acolher a sua dor, olhar para ela e dizer: pequena criança, eu te vejo, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu sofrimento, eu estou aqui para te acolher, te amar. É importante a gente trabalhar estas memórias que estão em nós. O subconsciente, ele é muito poderoso. Entender o poder do subconsciente é um bom caminho para a gente buscar a transformação da nossa vida. Lembre-se, tudo passa pela nossa mente. Até mesmo quando você está rezando, primeiro você está num diálogo com você mesmo. E ali, neste momento, seja humano com você. Escute a tua dor. Escute as tuas lágrimas, porque Deus escuta. Agora, se permita você escutar. Não negue a tua dor. Não negue aquilo que você está sentindo. É importante que você comece a ouvir, escutar aquilo que você sente, porque esta parte é muito importante. Quando eu sento aos pés da minha criança para ouvi-la, acolhê-la e amá-la. O subconsciente é um poder muito poderoso, do qual nós temos em nossas mãos quando a gente sabe usá-la de forma consciente, racional e de forma afetível. Por isso que é importante a gente entender este processo. Espero que você tenha gostado. Então, lembrando que esta live vai ficar salva lá no canal do Instituto Conect para você assistir e também no Instagram. Demais, quero novamente fazer esse apelo a cada um de vocês que está aqui pelo o Instagram, você que está aqui pelo Facebook e você que vai assistir pelo canal do Instituto Conect. Por favor, para você não custa nada, mas vai lá em todos os meus materiais, curta, comente, compartilhe. Para você não custa nada, mas para mim, que sou o construtor deste conteúdo, sou um produtor de conteúdo, criador de conteúdo, é muito relevante cada curtida, cada comentário que você dá e faz. Por isso eu peço, curta, comente e compartilhe. E se você não me segue no Instagram, me siga. E se você não é inscrito aqui no canal do Instituto Conect, se inscreva para que este canal cresça e mais pessoas possam ter contato com este conteúdo. Demais, desejo a todos uma boa noite e a gente se encontra amanhã às 19 horas para o nosso já 10º encontro, falando sobre as nossas memórias corporais.